Gabriel Albano e a gente vai apresentar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso que se estende fora do cérebro e da medula espinhal, que são os gânglios e nervos e etc. Como dito anteriormente, o sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso que fica fora do cérebro e da medula espinhal. Ele serve como um canal de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, mandando impulsos, recebendo estímulos e fazendo a gente ter movimentos, sentir as coisas como o tato, o olfato, o sabor, a própria visão, movimentos propositais e aqueles involuntários. Então ele é muito importante para o ser humano. Aqui nós temos apresentado os nervos espinhais, que estão em verde os nervos cervicais, em azul os nervos torácicos, em roxo os nervos lombares e em vermelho os nervos sacrais e nervos coccígeos. Desculpa a pronúncia, que é complicado realmente a palavra. Coccígeos. Houve uma pequena falha na pronúncia, mas é isso. E também temos os nervos cranianos, que tem o nervo olfatório, que é responsável pelo olfato, ou seja, sentir cheiros, né? Temos o nervo óptico, que é responsável pela visão, que faz a gente enxergar as cores, as coisas como a gente vê. Tem o nervo oculomotor, que controla a movimentação dos olhos e a contração da pupila. Então ele faz com que a gente consiga mexer os olhos para qualquer direção que a gente deseja, ou que em momentos com variação de luz ou de impulso que a gente esteja tendo, tipo quando a pessoa fica nervosa, às vezes os olhos dilatam ou contraem, dependendo da situação. Esse nervo que controla a contração da pupila. Tem o nervo troclear, que movimenta o músculo oblíquo superior do olho. Temos o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade da face e dos movimentos de mastigação, que ele faz a gente ter os movimentos que a gente usa para se alimentar e os movimentos que a gente tem na face, como quando a gente sorri, por exemplo, que as bochechas se movimentam e tudo mais. Temos o nervo abducente, que movimenta o músculo reto lateral do olho. Temos o nervo facial, que controla os músculos da expressão facial e paladar nos 2/3 anteriores da língua. Temos o nervo, peraí que agora eu vou ter que pegar minha colinha, porque o nome é meio complicado, bem complicado por sinal. É o nervo vestíbulo-coclear. Consegui falar. Ele é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Por isso que a gente tem aquela noção de espaço por conta da audição. Por exemplo, se está vindo um carro, você consegue ouvir mais ou menos a direção que o carro está vindo por conta da audição. Ele é responsável pela nossa audição tão apurada assim, né? A gente tem o nervo glossofaríngeo, que atua no paladar no terço posterior da língua. Anteriormente eu falei sobre qual o nome aqui mesmo? Perdão. O nervo facial, que controla os 2/3 anteriores da língua no paladar, e a gente tem o glossofaríngeo, que atua no paladar no terço posterior da língua, e também na deglutição, ele tem a participação nessa parte também. Temos o nervo vago, que controla as funções viscerais controla funções viscerais como bater o coração, o ritmo da respiração que o pulmão trabalha, o estômago, entre tudo. Ele controla essas coisas que são as nossas funções viscerais. E também participa na parte da fala e deglutição. Tem o nervo acessório, que movimenta os músculos do pescoço e ombro. Temos o nervo hipoglosso, que controla os movimentos da língua, o qual é muito importante para a nossa fala, para a gente engolir as coisas e fazer tantas outras coisas que a nossa língua é muito importante, tal como assoviar. Às vezes a gente nem bota em reparo como essas coisas estão presentes no nosso dia a dia. O sistema nervoso periférico, ele é essencial para a vida de um ser humano. Ele se baseia em qualquer momento da nossa vida, ele está presente para a gente.
e a gente está fazendo uso. Muito obrigado. Aqui se encerra a minha parte da apresentação. Oi, aqui é o Arthur e eu vou continuar de onde o Albano estava falando: estrutura e componentes. A gente tem aqui três tipos de nervos: nervos aferentes, que são os sensitivos, eferentes, que são os nervos motores, e os nervos mistos. Vamos lá. Primeiro, falando dos nervos aferentes. A função deles é levar informações dos órgãos e receptores do corpo para o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula espinhal. Eles transmitem sensação de dor, calor, frio, pressão ou toque da pele até o cérebro. Para facilitar na memorização, a gente pode pensar na palavra aferente em vem até o cérebro, porque são sinais de toque, né? Que a gente sente, né? Como eu falei agora, de dor, calor, frio, enfim, que esses sinais vão até o cérebro. E daí nós temos os nervos eferentes, né, que são os motores, que têm como função levar comandos do sistema nervoso central até os músculos ou glândulas. Então, eles fazem, por exemplo, com que o nosso braço se mova, o nosso coração bata mais rápido, ou que uma glândula libere saliva. E a gente pode usar o mesmo método para não esquecer, de pensar na palavra eferente como sai do cérebro. Um sinal que sai do nosso cérebro é enviado para o nosso braço para ele se mover, para o nosso coração para ele bater e para a glândula liberar saliva. E daí nós temos os nervos mistos, que basicamente eles possuem fibras tanto aferentes quanto eferentes, ou seja, eles levam e trazem informações ao mesmo tempo. Agora falando de gânglios nervosos. Eles são pequenos agrupamentos de corpos de neurônios, ou seja, são os centros das células nervosas, que estão localizados fora do sistema nervoso central, ou seja, fora do cérebro e da medula espinhal. Eles funcionam como estações intermediárias do sistema nervoso, recebendo, processando e transmitindo informações entre diferentes partes do corpo e do sistema nervoso central. Agora vamos falar um pouco das divisões funcionais do SNP. As principais são o sistema nervoso somático e autônomo. Falando primeiro do somático, o que acontece? Ele é a parte do sistema nervoso que é responsável por controlar as ações voluntárias do corpo, ou seja, aquelas que a gente faz de forma consciente, que nós controlamos. A função principal dele é conectar o sistema nervoso central aos músculos esqueléticos, permitindo com que a gente possa movimentar o corpo de forma intencional, como andar, correr, escrever, falar e segurar um objeto. A gente pode também colocar como exemplo sobre dirigir um carro, que envolve vários movimentos coordenados, tipo a gente virar o volante e pressionar os pedais com os pés, tocar um instrumento musical, por exemplo, o violão, controlar o dedilhado nas cordas, e também, como eu tinha falado anteriormente aqui, escrever. Ele controla os músculos das mãos e dedos. Já o sistema nervoso autônomo, o que acontece? Ele controla automaticamente funções que a gente faz sem precisar estar consciente. Então, por exemplo, nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração, a digestão dos alimentos, a pressão arterial, temperatura corporal e secreção de hormônios e suor. Ele é dividido em duas partes: sistema nervoso simpático e parasimpático, onde o simpático ele atua em situações de emergência ou estresse, ou seja, no modo de luta ou fuga. Então ele acelera o coração, dilata. Ismael, essa é a minha parte do trabalho. Vamos lá. A fisiologia, a condução do impulso e da transmissão. A primeira parte é: a condução nervosa do SNP segue princípios semelhantes aos do SNC. O impulso nervoso se propaga ao longo dos axônios de forma saltatória em fibras mielinizadas quando presentes ou contínua em fibras não mielinizadas. A mielina, quando presente, acelera a velocidade da condução. Na junção com o órgão efetor muscular ou glandular, as sinapses químicas que liberam neurotransmissores para ativar os músculos ou glândulas. E no sistema autônomo, como mencionado, as sinapses nos gânglios, pré e pós, antes de atingir o órgão-alvo.
Isso aqui é um nervo, a parte de cima são os detritos, o corpo celular, o núcleo, a bainha de mielina, a direção do impulso nervoso, o axônio, terminação do axônio e a sinapse. Relações anatômicas e mapas de inervação. Dermatomas. Áreas de pele inervadas por um nervo espinhal ou raiz nervosa. São úteis clinicamente para localizar lesões nervosas. Plexos nervosos. Junções de nervos, raízes que se reorganizam para dar origem aos nervos. Exemplo: plexo braquial, plexo lombar, plexo sacral. A inervação sensitiva e motora de órgãos e músculos segue trajetos nervosos específicos que devem ser estudados caso a caso. Exemplo: nervo mediano, nervo ciático e etc. Essa é uma parte mais complicada. Vamos lá. A parte central do sistema nervoso, o SNC, o encéfalo, a medula espinhal, centros de integração e controle. Parte periférica do sistema nervoso, SNP, nervos, crânios e nervos espinais. Linha de comunicação entre o SNC e o restante do corpo. A divisão sensitiva aferente, fibras nervosas sensitivas, somáticas e viscerais, conduz o impulso dos receptores até o SNC. A fibra sensitiva somática, pele. A fíbrica sensitiva visceral, estômago, músculo esquelético. Fibra motora do sistema nervoso somático. Fibra motora parasimpática do SNA. Fibra motora simpática do SNA. E a parte simpática mobiliza os sistemas corporais durante a atividade. A parte parasimpática conserva energia, promove funções de manutenção durante o repouso. O sistema nervoso somático é um motor somático voluntário, conduz os impulsos do SNC até os músculos esqueléticos. A divisão autônoma do sistema nervoso SNA, motovisceral involuntário, conduz os impulsos do SNC até os músculos cardíacos, músculos lisos e glândulas. Divisão motora eferente, fibras motoras e nervosas, conduz o impulso do SNC para os efetores músculos e glândulas. As patologias do SNP. O sistema nervoso periférico pode ser afetado por várias doenças ou lesões. Alguns exemplos: neuropatia periférica. Deterioração das fibras nervosas periféricas pode, por exemplo, ser causada por diabetes, infecções, toxinas, deficiência vitamínica, mononeuropatia. Acontecimento de um único nervo, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, comprimento de um nervo mediano. Obrigado pela atenção e essa foi a minha parte. Espero que vocês tenham